Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Colorado. Lei orgânica é a principal lei de cada município. Cada município tem a sua lei orgânica que traz as suas regras de organização e funcionamento. E essa então é a lei orgânica aqui do município de Colorado. Vamos conhecer as principais regras desta lei, sempre focando, claro, em como que elas poderão ser cobradas na prova do concurso público que vocês vão realizar. Eu vou apresentar aqui neste vídeo e nos próximos a lei orgânica, passando com vocês aqui na tela os principais artigos da lei, e logo após tem um simulado com questões que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como que o conteúdo será cobrado na prova do concurso. E o método de estudo que eu recomendo que vocês sigam é assistir às videoaulas. Após assistir às videoaulas, façam leituras de revisão, e é importante que vocês leiam e releiam várias vezes para memorizar bem as principais regras desta lei, e depois treinem com as questões do simulado. As questões ficam disponíveis para vocês num arquivo em PDF, vocês poderão resolver as questões por conta própria, e depois tem o gabarito para vocês conferirem quais acertaram, e também a correção em vídeo. Eu vou corrigir e comentar aqui na tela também cada uma das questões para a gente entender bem o conteúdo, para ficar bem esclarecido. Vamos então ao que interessa, vamos começar a conhecer a lei orgânica aqui do município de Colorado. Começa o artigo 1º da lei orgânica apresentando que o município de Colorado, como a gente sabe, faz parte do Brasil e também do Rio Grande do Sul. Este município se organiza de forma autônoma em tudo que respeita o interesse local. Ele tem autonomia para cuidar dos interesses locais, sendo regido por esta lei orgânica pelas demais leis que adotar, respeitando, claro, os princípios das constituições federal e estadual do Rio Grande do Sul. Essa é apenas uma apresentação, então, desta lei. Muito raro que este artigo 1º apareça em questões de prova. Já o artigo 2º já foi cobrado em outros concursos, em outros municípios, e poderá ser cobrado na prova de vocês. O artigo 2º apresenta os poderes do município. E o município de Colorado, assim como todos os municípios aqui do Brasil, possui somente 2 poderes. O poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura. Tenham cuidado na hora da prova, não caiam em pegadinhas da banca. Não existe poder judiciário dos municípios. Quem tem 3 poderes, tendo poder legislativo, executivo e judiciário, é o Estado e a União. Então, numa questão sobre a Constituição Federal, a banca pode perguntar quais são os poderes ou quantos são. E perguntando sobre o Estado do Rio Grande do Sul ou sobre a União, nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas tenham cuidado, se a banca perguntar na tua prova quais são os poderes do município, aí são apenas 2. Se a banca afirmar que o poder judiciário é um poder do município, está errado, é pegadinha da banca e vocês não podem cair nesse tipo de pegadinha. Não esqueçam, então, que o município de Colorado tem 2 poderes, o legislativo e o executivo. Esses poderes vão atuar de forma independente e harmoniosa entre si, como a gente vai perceber ao longo do estudo, porque nós vamos ver o que faz a Câmara e depois o que faz a Prefeitura. Nós vamos conhecer as principais características desses 2 poderes ao longo desta lei. O parágrafo 1º estabelece que é vedada, ou seja, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode passar as suas funções para o outro poder. A gente vai ver aqui exatamente o que faz a Prefeitura, o que faz a Câmara, e um não pode passar as suas funções para o outro. Da mesma forma, o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes não poderá exercer a função em outro poder. O cidadão vai atuar ou na Prefeitura ou na Câmara. Não é possível, por exemplo, ser vice-prefeito e vereador ao mesmo tempo.
ou atua no legislativo ou atua no executivo. O artigo 3º estabeleceu, quando esta lei orgânica foi criada, que foi mantido o então atual território do município, e a alteração dos limites do município só pode ser feita nos termos da legislação estadual. Pessoal, o município de Colorado faz limite com os municípios vizinhos, quer dizer, onde termina o território de Colorado, começa o território do município vizinho. E a alteração desses limites dos municípios só pode ser feita na forma da legislação estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha também, trocando estadual por municipal ou por federal. E aí está errado. Lembra que a alteração dos limites territoriais do município só pode ser feita nos termos da legislação estadual. Símbolos do município são estabelecidos em lei, não estão aqui na lei orgânica, estão em outra lei. E o artigo 5º trata da autonomia do município. Como assim? Por que eu posso dizer que o município de Colorado é autônomo? Porque o povo de Colorado vai às urnas de 4 em 4 anos e elege diretamente vereadores, prefeito e vice-prefeito. Também eu posso dizer que o município é autônomo porque existe uma administração própria que cuida do interesse local. Essa administração própria que é justamente a prefeitura do município, que administra as necessidades e interesses da população. E ainda eu posso dizer que o município de Colorado é autônomo porque ele adota a legislação própria. Ele tem as suas próprias leis que ele vai adotar, como esta lei orgânica e outras leis. Então, dessas formas todas se expressa a autonomia do município. E a banca pode formular uma questão na prova justamente perguntando como se expressa essa autonomia e trazendo essas situações. Por isso, é importante que vocês memorizem. Vamos adiante para o próximo capítulo, que trata da competência do município. E a competência legislativa e administrativa do município é aquilo que cabe ao município fazer, né? E essa competência, estabelecida nas Constituições Federal e Estadual, será exercida na forma disciplinada nas leis e regulamentos aqui do próprio município. E o artigo 7º fala sobre a prestação de serviços públicos. A prestação de serviço público pelo município pode se dar de diversas formas. Pode se dar pela administração direta, que é a prefeitura diretamente prestando serviços públicos à população por meio dos seus órgãos e servidores. Pela administração indireta, que é quando a prefeitura possui autarquias, fundações ou empresas públicas que vão prestar esse serviço. Por delegações, quando o poder público delega a um particular a prestação do serviço, como, por exemplo, no caso de uma concessão de um serviço público para uma concessionária. Por meio de convênios que o município pode fazer com o Estado, com a União ou até mesmo com outros municípios. E também por meio de consórcios. É muito comum que existam consórcios intermunicipais, consórcios entre municípios. E aí os municípios da região se unem para conjuntamente prestar o serviço para suas populações. Então essas são as formas de prestação de serviços públicos que nós temos no artigo 7º, e a banca também pode formular uma questão perguntando quais são essas formas, ou fazendo uma pegadinha dizendo que a prestação é somente por uma delas, somente pela administração direta, por exemplo, e aí estaria errado, porque a prestação pode se dar de todas essas formas. Por fim, o artigo 8º vai falar sobre os tributos municipais. Os tributos do município, que são os impostos, taxas e contribuições que ele vai instituir e arrecadar, são instituídos por lei municipal. Tem uma lei do município que estabelece quais são os seus tributos que podem ser cobrados, né? E aqui a banca pode fazer uma pegadinha, afirmando que esses tributos são instituídos por lei estadual ou por lei federal, e aí está errado. Não esquece que a instituição dos tributos, claro, será feita por lei municipal. Então é isso que nós temos sobre este capítulo das competências. O nosso próximo capítulo é um pouco maior.
o capítulo do Poder Legislativo, eu vou apresentar para vocês a primeira parte dele agora, ainda neste vídeo. E no próximo vídeo a gente vai continuar, porque ele é um capítulo mais extenso, cheio de detalhes, e é um capítulo bastante cobrado em provas que a gente tem que conhecer. Bom, vamos conhecer então as principais regras de funcionamento do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Depois que concluirmos este capítulo, o próximo capítulo vai tratar do Poder Executivo, aí depois vamos conhecer as regras sobre a Prefeitura. Começando então o Poder Legislativo, como eu já mostrei para vocês lá no comecinho desta aula, é exercido pela Câmara. Sim, Poder Legislativo é a Câmara Municipal, o Poder Executivo que é a Prefeitura. A Câmara Municipal tem o seu período de reuniões, e o período de reuniões da Câmara é de 1º de janeiro a 14 de janeiro, aí ela tem um recesso, ela não funciona, não tem reuniões entre 15 de janeiro a 28 de fevereiro. E aí depois, no 1º de março, ela volta e se reúne até 31 de dezembro. Nesse período de reuniões, o regimento interno vai estabelecer quais são os dias e horário das reuniões normais da Câmara que vão acontecendo normalmente nesse período. Quando a Câmara entra em recesso, que é ali entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro, ela não vai ter essas reuniões normais e aí não vai ter a votação de projetos de lei. Bom, tenham muito cuidado com a lei que vocês estão utilizando para estudar. Por quê? Na internet, vocês têm que ter cuidado ao pesquisar a lei orgânica, porque existem alguns sites na internet que estão com esta lei desatualizada. E se tu estiver acessando um material, uma lei orgânica, que tenha outras datas, é porque a lei que tu está utilizando não está atualizada. Porque quando essa lei orgânica foi feita, eram outras datas. Isso foi modificado, essas são as datas atuais. E é muito importante para a prova do concurso que vocês estudem com a lei atualizada, porque a banca só pode fazer as questões de acordo com a lei atualizada. Então tenham cuidado ao pesquisar. Para quem está fazendo o nosso curso, não precisa se preocupar, né? Porque no nosso curso, todo esse material que eu estou mostrando aqui na tela está disponível para vocês no arquivo em PDF. E eu recomendo que vocês acompanhem as aulas acessando o nosso material, porque eu elaborei ele com a lei atualizada e também com esses quadros e esquemas que vocês já estão percebendo que eu utilizo, né? Que ajudam bastante depois na revisão. Porque depois, quando tu for pegar essa lei para fazer leituras de revisão, tu vai, ao ver os quadros, ao ver os esquemas, tu vai lembrando também o que a gente conversou aqui na aula. Isso vai ajudar vocês a memorizar. Então, essa pode ser uma questão de prova. E quem estiver estudando com a lei desatualizada vai acabar errando a questão. Não esqueçam, períodos de funcionamento da Câmara é 1º a 14 de janeiro e 1º de março a 31 de dezembro. Entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro, a Câmara está de recesso. No recesso, a Câmara tem uma comissão representativa, que a gente vai ver mais adiante, que vai ficar lá numa espécie de plantão. Então, no período de recesso, a Câmara não está com seu funcionamento normal, mas tem uma comissão representativa que pode adotar as medidas mais urgentes nesse período. Muito bem, o artigo 11 estabelece a regra da sessão de instalação da legislatura. O que é uma legislatura, pessoal? Legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores são eleitos para uma legislatura. No primeiro ano da legislatura, ou seja, no primeiro ano do mandato, no dia 1º de janeiro, vai ter uma sessão da Câmara para instalação da legislatura. Nessa sessão, vai ser dada posse para os vereadores, prefeito e vice-prefeito, e também a Câmara vai eleger a sua mesa diretora, que são os vereadores que vão comandar a casa. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser vice-presidente, outro secretário. E também a Câmara elege, nesse 1º de janeiro, as comissões da Câmara, que são formadas pelos próprios vereadores. A comissão representativa, que é aquela que funciona durante o recesso, e as comissões permanentes, que vão funcionar ao longo da legislatura. Então não esquece que essa data de posse
para os políticos eleitos é no dia 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura. Tem a eleição da mesa nessa sessão, né? A mesa, como eu falei para você, são os vereadores que vão comandar a casa. E a banca pode formular uma questão perguntando qual é o mandato da mesa. Por quê? Os vereadores são eleitos pela população para um mandato de 4 anos. Dentro desses 4 anos, a gente vai ter pelo menos 2 mesas diferentes. Por quê? Porque a lei orgânica estabelece que o mandato da mesa é de no máximo 2 anos e é vedada, é proibida a reeleição. Ou seja, quem for eleito presidente vai ficar no máximo 2 anos na função. Depois tem que sair, porque depois, quando é feita a eleição para o outro mandato, de no máximo 2 anos, quem foi presidente no primeiro mandato não pode ser de novo no mandato seguinte. Na prova, a banca pode fazer 2 tipos de pegadinha aqui. Ela pode fazer uma pegadinha mudando a duração do mandato, dizendo que o mandato é de no máximo 1 ano, ou no máximo 3 anos, ou no máximo 4 anos. E está errado. O mandato da mesa é de no máximo 2 anos. Outra pegadinha que ela pode fazer é afirmar que é permitida a reeleição, o que também está errado, porque a gente sabe que é vedada, é proibida a reeleição. Então não é possível que a mesa seja reeleita. Quando termina o mandato da mesa, vão mudar os membros, porque eles não podem ser reeleitos. Muito bem. No primeiro período legislativo, a eleição da mesa e da comissão representativa é feita no ato de instalação. Naquele dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, é feita a eleição da mesa e da comissão representativa. Nos demais anos, exceto no último, a eleição da mesa se dá na última sessão do ano. E aí se faz a eleição para o ano seguinte. Vejam só, o mandato da mesa é de no máximo 2 anos, mas ele pode ser menor. Pode ser 1 ano, por exemplo. Quem vai definir o período exato é o regimento interno, que é outra norma. Aqui na lei orgânica apenas é afirmado que é de no máximo 2 anos. Cuidado também com essa informação na hora da prova. E na composição da mesa da Câmara e das comissões deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos. Quer dizer, em cada comissão e na mesa devem ter vereadores dos diferentes partidos que fazem parte da Câmara Municipal. O artigo 13 trata da convocação da Câmara de Vereadores. Convocação da Câmara de Vereadores para sessões extraordinárias. O que é isso, pessoal? A gente tem o período normal de funcionamento da Câmara e no regimento interno são definidos os dias de reuniões. Quando precisa de uma reunião a mais, uma reunião extra, se convoca uma sessão extraordinária para tratar daquele assunto. Essa sessão extraordinária pode ser convocada durante o período normal de funcionamento da Câmara ou durante o recesso. A qualquer momento, seja no período normal ou no recesso, essa convocação extraordinária pode ser feita pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, mais da metade dos vereadores. Durante o recesso, somente durante o recesso, também pode ser convocada a sessão extraordinária pelo prefeito ou pela comissão representativa, que é aquela comissão de vereadores que está de plantão durante o recesso. Então, se a banca perguntar quem é que pode convocar a Câmara para uma sessão extraordinária, tu vai lembrar que são esses 4 que podem convocar. O presidente da Câmara, a maioria dos vereadores, o prefeito ou a comissão representativa. Com um detalhe, o presidente e a maioria absoluta dos vereadores podem convocar durante o período normal e também durante o recesso. A qualquer momento eles podem convocar. Já o prefeito e a comissão representativa só podem convocar durante o recesso. Tá, professor, e se no período normal de funcionamento o prefeito quiser uma reunião extra, o que ele faz? Aí, o parágrafo 2º diz que ele pode solicitar para o presidente do Legislativo. Mas aí é o presidente da Câmara que vai fazer a convocação. Porque o prefeito e a comissão representativa só podem fazer a convocação extraordinária durante o recesso.
Durante o período normal, se o prefeito quiser uma sessão extra, ele vai ter que solicitar para o presidente da Câmara essa convocação. Quando é convocada uma sessão extraordinária, em qualquer um dos casos, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria objeto das convocações. Como assim? Na convocação vai ter uma pauta dizendo qual assunto vai ser tratado e naquela reunião a Câmara só pode tratar daquele assunto que estiver na pauta de convocação. E para as reuniões extraordinárias, a convocação de cada um dos vereadores deverá ser pessoal e expressa. Cada um dos vereadores deve ser convocado pessoalmente para participar daquela sessão, para garantir que todos os vereadores tenham conhecimento e consigam comparecer na sessão extraordinária. Muito bem. Temos ainda, como eu falei para vocês, mais alguns assuntos para conversar sobre o poder legislativo aqui na Lei Orgânica de Colorado, e sobre os demais assuntos a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Até lá!